Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma semana da nossa disciplina de Gestão de Produção e Qualidade. O tema da aula de hoje é logística empresarial. A gente já vem falando sobre logística, sobre otimização de processos na área de logística há 3 semanas. Na verdade, essa é a nossa terceira aula que envolve esse tema. E, de uma maneira geral, nós encerramos hoje esse ciclo, pelo menos nessa primeira fase dessa etapa, que ela volta a ser vista um pouco mais ao longo da disciplina, mas nesse momento, de maneira bem específica, a gente conclui esse episódio, ok? O que é que nós vamos ver nessa aula de hoje? O primeiro tópico que a gente vai ver são exemplos práticos do emprego da cadeia de suprimentos. A gente falou de cadeia de suprimentos no final da última aula, e para relembrar o que é a cadeia de suprimentos, é uma evolução da logística simples, quer dizer, até a década de 90 a logística estava muito preocupada apenas com custos, com o custo do empresário, apenas preocupada com a entrega daqueles produtos que foram vendidos. A partir da década de 90, o perfil começa a mudar, porque há um item muito importante que é valorizar o cliente, é entregar valor ao cliente, que o cliente perceba que ele está, além de comprar, ele está tendo uma experiência, ele está fazendo um ótimo negócio. Isso é uma coisa importante, que é a assunção do valor, como também uma coisa que está sendo vendida aí pela empresa. Então, na aula de hoje a gente abre investigando alguns casos práticos do emprego da cadeia de suprimentos. Depois a gente percebe a estruturação da empresa segundo a cadeia de suprimentos e, por fim, os efeitos positivos da decisão do empresário por optar pelo emprego da cadeia de suprimentos, que é a mesma coisa, só lembrando, do Supply Chain Management. Então vamos lá. Se você já fez algum tipo de exame, já quebrou o braço, quebrou um pé, torceu o tornozelo, é muito provável que você conheça essa marca, Siemens. Além dela fabricar celulares, ela fabrica uma infinidade de produtos. E um dos produtos que ela mais fabrica e mais vende ao redor do mundo são equipamentos de raio-x. E agora, nesse caso que a gente vai ler juntos aqui, há uma mudança no perfil de logística que a Siemens, que é uma empresa alemã, emprega na sua indústria. Então a gente tem aí um caso bem prático que aconteceu lá na década de 90, em que o preço do produto era de $500 mil e havia um custo muito elevado, e embora os preços do mercado estivessem caindo, outras empresas concorrentes estavam conseguindo ser mais competitivas, com custos menores e por consequência, preços no mercado mais atraentes. Então, o que a Siemens propôs? A Siemens reinventou a cadeia de suprimentos. Suprimento, montagem e entrega de produtos. Ela mudou a cadeia, ela mudou a organização dessa cadeia. A primeira coisa que ela pensou foi em equipes multifuncionais de suprimento, de supply chain. E nessas equipes multifuncionais, o que é isso? Equipes que pudessem desempenhar mais de uma tarefa, que fossem capazes e adestradas para fazer mais de uma coisa e não focar apenas em determinada tarefa por muito tempo, mas que ela tivesse uma capacidade maior de transferência de equipes de setores. Quais são as ações empreendidas? O primeiro foi o estreitamento de laços com fornecedores. A Siemens então entrou em contato com os fornecedores para que também os fornecedores começassem a empregar novas técnicas de gestão, de maneira que esses fornecedores diminuíssem os seus custos e fossem também mais competitivos e entregassem para a Siemens um produto com maior custo-benefício. Eliminação de depósitos, eliminação de um estoque fixo que podia ser deteriorável e aumentava muito os custos da empresa. O emprego da técnica de just-in-time, que é uma técnica japonesa criada pela Toyota. Quer dizer, a gente vai produzir aquilo que é demandado nesse período. A gente vai reduzir o mínimo possível o nosso estoque, tanto o estoque de insumos quanto o estoque de produtos finais. E fretes aéreos para fora da Europa também foram negociados de maneira que a Siemens conseguisse os preços mais competitivos.
E quais foram os resultados que a Siemens atingiu de maneira bem rápida até? A primeira coisa é que o tempo de entrega caiu de 22 para 2 semanas. Então, imagina um hospital precisando de um raio-x, esperando aí quase 6 meses, né? Quase 6 meses para ter acesso ao equipamento. Com essa reestruturação na direção da logística empresarial, a Siemens então diminuiu de 22 para 2 semanas o prazo de entrega. O índice de entregas pontuais aumentou de 60% para 99,3%. Houve uma redução de 40% dos estoques, uma redução de 50% do espaço da fábrica, quer dizer, a fábrica obteve mais espaço, mais dinamismo para o trabalho dos operários. O tempo de montagem caiu para 76% do que era. Os custos totais, na verdade, melhor do que isso, o tempo de montagem caiu, ficou 76% menor. Os custos totais foram 30% menores do que os custos verificados até então. E a produção foi duplicada sem que fosse necessário o aumento de funcionários. Então, você que é empresário, você que pensa em ser empresário, você que tem foco na produção, entenda isso, anote isso, grave isso. Uma melhor qualidade da organização da empresa aumenta a produção sem a necessidade de aumentar funcionários. O caso da Dell Computers, que é uma empresa que a gente conhece que tem uma fábrica aqui em Eldorado do Sul, uma empresa norte-americana. Qual foi a sacada deles? Até a criação dessa empresa, para a gente comprar um computador, era necessário comprar de empresas consagradas ou montar um computador com peças vindas, sei lá, do Paraguai. Alguém montava o computador para a gente. Com a Dell, a gente conseguiu uma nova maneira. Ela era uma empresa que privilegiava os custos baixos. E como é que ela alcançava isso? Ela entendeu que tudo relacionado aos custos na montagem do computador tinha a ver com essa questão da logística empresarial, do supply chain management, de uma maneira de organizar a cadeia produtiva de dentro da fábrica em acordo com os seus fornecedores, de maneira que houvesse os menores custos possíveis ao longo da cadeia e a empresa conseguisse então vender um produto de qualidade a um preço menor. Então o que eles pensaram? Primeira coisa, busca constante de redução de tempo e custos na cadeia de suprimento. 2. Fornecedores próximos às fábricas ou montagens. 3. Entrega de componentes em sistemas just-in-time. Então, até hoje, quando a gente vai comprar um computador Dell direto da Dell, há um prazo de entrega. Ele não existe esse produto já disponível para uma compra imediata. A menos que você vá numa loja, você vai pagar mais caro por isso. Mas se você comprar diretamente no site, você tem ali um prazo de 10 ou 15 dias para receber o produto. Por quê? Porque o seu produto vai ser montado naquele período, né? E isso é o just in time. Isso quer dizer, isso é um produto que é montado conforme a demanda do cliente. A gente tem o mínimo de estoques possíveis. Monitores direto dos fabricantes e consolidados em trânsito. Empresa que transformou a previsão e planejamento em dogmas, são regras, são leis da empresa. Beneficia-se de financiamento do cliente, quer dizer, ali o cliente diretamente pode financiar junto com a Dell e a Dell tem mais capital de giro. E isso, qual é o resultado disso? Tem 5% de lucros, 5% a mais de lucro do que os seus concorrentes. Revisando o que a gente viu na última aula sobre cadeia de suprimentos, a gente tem ali a matéria-prima. Nesse slide a gente tem isso muito claro. A matéria-prima que é o algodão, aquele desenho ali simboliza o algodão. Depois a gente tem o fabricante da fibra, né, que vai fazer os fios. Depois tem a tecelagem propriamente dita, que faz os tecidos. Então a gente passa para a etapa de confecção, que é o desenho e a costura das roupas. Vai para o distribuidor, que é o atacado, o varejo, que são as lojas, e o consumidor final.
O que a cadeia de suprimento faz é criar uma conexão ativa entre todos esses personagens. Todos esses personagens têm uma comunicação ativa. O que quer dizer isso? Que informações, produtos e moeda, ela circula entre todas essa cadeia nos dois sentidos. Tanto ela vai numa direção como ela volta na outra. A cadeia de suprimentos é como uma corrente de elos. A eficiência da cadeia de suprimentos será regida pelo elo mais fraco. O que significa dizer isso? Quando a gente tem uma cadeia longa de fornecedores ou de setores dentro da empresa, o resultado da eficiência da cadeia ela vai ser igual àquele elo que é mais frágil. Então, quanto mais forte for o elo mais frágil da cadeia, melhor vai ser o resultado final obtido pela cadeia de suprimentos. Então, se uma empresa, por exemplo, tem o seu fraco na área, por exemplo, de engenharia, essa área, pela sua fraqueza, ela é que vai ditar o ritmo da cadeia de suprimentos como um todo. Uma definição então bem prática do Supply Chain Management é essa que a gente vê nesse slide de número 8. Supply Chain Management é a área da logística empresarial que estuda as relações entre as empresas da cadeia de suprimentos, visando o aumento da eficiência e redução de custos, através de parcerias entre os diversos elos da cadeia. Lembrando, esses diversos elos da cadeia não são só as relações externas que a empresa tem, mas também, e isso é muito importante, as relações que a empresa tem internamente. Desde que as cadeias de suprimento foram implementadas e se tornaram mais frequentes na década de 90, muitas coisas mudaram e alguns cuidados que foram percebidos, eles se tornaram meio que como que regra geral nas empresas. São cuidados, algumas atenções que as empresas têm que ter, porque a cadeia de suprimentos não é um remédio universal. Ela não vai resolver todos os problemas. Ela é uma evolução de um processo, mas ainda assim necessita de algumas atenções, alguns cuidados. Então a gente citou aí alguns cuidados que as empresas têm que ter, ainda que tenham implementado a cadeia de suprimentos. O primeiro, tem que ter um cuidado com a ampliação da variabilidade ao longo da cadeia. Às vezes o empresário cai na tentação de aumentar muito a variabilidade de itens que ele produz. E isso pode ser um risco. Isso tem que ser muito bem calculado e muito bem orquestrado para que a cadeia de suprimentos não se torne uma armadilha para o empresário. Outra coisa, a otimização dos elos não impede a ineficiência da cadeia. Então esse cuidado constante do relacionamento com fornecedores, dos relacionamentos internos da empresa, ela não garante que a cadeia vá ser absolutamente eficiente. Ineficiências acontecem, até porque seres humanos estão envolvidos. Terceiro, ineficiência na cadeia geram custos ocultos, que são custos difíceis de mensurar, custos difíceis de encontrar. Onde é que está o furo? Por que a gente está com esse custo tão elevado em determinado processo? São de difícil averiguação. E mesmo que haja uma cadeia muito bem orquestrada, a gente pode contar com isso. E de fato, esses custos ocultos acabam sendo pagos pelo consumidor. Quanto à fase funcional da nossa cadeia de suprimentos, a gente enxerga da seguinte maneira. A gente tem aí então 4 fases, que são fases internas da empresa, tá? Então temos o suprimento, temos a produção, temos o marketing, temos as finanças, cada um deles trabalhando de maneira autônoma, de maneira independente. O que acontece dessa maneira? Elas têm estratégias próprias e elas acabam gerando conflitos de objetivos internos. A interface, que é o cliente, ela sofre com tudo isso, porque há uma divisão interna da empresa. A empresa muitas vezes é competitiva internamente.
e perde competitividade do lado de fora. Há uma baixa consciência dos ganhos compensados. E os fornecedores e os clientes finais são adversários. Então essa é a visão, muitas vezes tradicional, que uma empresa acaba vivendo no seu cotidiano. Várias fases, setores internos que não conversam entre si. E por não conversarem, por não atuarem de maneira conjunta, acabam sofrendo prejuízo. Com o modo sistêmico, a gente tem uma ligação, a gente tem uma unidade entre suprimento, produção, marketing e finanças. Todos os setores trabalham conjuntamente, visando uma coisa, visando um objetivo só. Então a gente tem ganhos compensados, a gente tem estratégias de processo ao longo da cadeia que fazem com que esses setores conversem e interajam. A gente tem um foco nas operações, né? Foco no resultado, e a gente tem uma qualidade total, que é também um dos alvos da empresa, segundo esse sistema. A fase sistêmica em cadeia, do ponto de vista exógeno, quer dizer, do ponto de vista da empresa para fora, a gente tem uma unidade entre diversas empresas, entre fornecedor, fabricante, distribuidor e varejo. As empresas se interagem, se integram visando o cliente final. Por quê? Porque o cliente final ele tem muitas opções, então é muito importante que ele seja fidelizado pelo valor que ele vai perceber nessa operação. Então a gente tem um marketing de relacionamento das empresas com o cliente final e das empresas entre si. Essas empresas formam uma aliança estratégica, interagem diretamente umas com as outras, aumentam a informatização entre elas para que as informações fluam de maneira mais dinâmica, e elas também acabam permitindo uma concorrência melhor entre elas e outras redes de outras organizações. Então as empresas cooperam, trabalham juntas e conseguem também ocupar um lugar melhor no mercado como um todo. Então, os objetivos do supply chain, para finalizar a aula de hoje. Primeiro, reduzir o tempo de resposta do mercado. Quer dizer, o que o mercado tem demandado e qual é o tempo de resposta da indústria em relação a esse mercado. 2, melhorar o processo de desenvolvimento e introdução de novos produtos, que também é obtido a partir da percepção do cliente lá na ponta do processo. Reduzir os níveis de estoque em toda a cadeia, reduzir as necessidades de capital, agilizar o atendimento aos pedidos, melhorar a satisfação dos consumidores e reduzir o custo total. Esses objetivos são muito parecidos com aqueles que a gente viu na aula passada. E a gente repete hoje para fixar bem o quão importante é a adoção desse método, que é um método mais orgânico, um método mais integrado entre as várias áreas internas e externas da empresa. Gente, essa foi a aula dessa semana. Obrigado pela atenção e nos vemos na semana que vem.